Você já percebeu que existem mulheres que não precisam levantar a voz para serem ouvidas? Elas entram em um ambiente e, sem dizer uma palavra, a energia muda. Homens, até os mais autoconfiantes, parecem ajustar o tom, medir as palavras e olhar com respeito genuíno. Essas mulheres não se impõem, mas impõem presença. E o mais curioso é que essa presença não vem da aparência, nem da posição social. Vem de algo invisível. Algo que a psicologia de Carl Jung chamaria de integração entre o consciente e o inconsciente. Jung dizia que uma mulher verdadeiramente poderosa é aquela que fez as pazes com sua sombra, com aquilo que a maioria esconde, reprime ou finge que não sente. Ela não precisa provar que é forte, porque ela já se conhece o bastante para não se perder tentando agradar. Enquanto o mundo ensina as pessoas a se moldarem para serem amadas, ela aprendeu a não negociar sua essência. E é por isso que ela se torna magnética. A mulher admirada e respeitada não é a que fala mais alto, é a que fala com verdade. É a que sabe a diferença entre vulnerabilidade e fraqueza. É a que sente medo, mas não foge dele, porque entende que o medo é um espelho, não um inimigo. Jung afirmava que o processo de individuação, o caminho para se tornar quem realmente se é, exige coragem para olhar o escuro dentro de si. E é exatamente isso que essa mulher faz. Ela não tenta apagar o caos interno, ela o transforma em força criativa. Essa mulher não busca respeito, ela o desperta, porque o respeito nasce da energia de inteireza e não da carência. O respeito vem quando uma mulher olha para um homem não como quem suplica por atenção, mas como quem não precisa provar nada para ser vista. Ela não joga, ela não disputa, ela não precisa vencer o outro, ela já venceu a si mesma. E é essa vitória silenciosa, invisível, que desperta nos outros um tipo de reverência que não se compra, não se ensina, não se copia. Mas o que poucos entendem é que essa presença não é natural, é construída. É o resultado de um processo interno lento, doloroso e transformador. É o fruto de noites em que ela se sentiu perdida, rejeitada, quebrada, mas escolheu não se endurecer. Enquanto muitos fecham o coração para não sofrer, ela aprendeu a abrir o coração com consciência. E é isso que a torna tão rara. Carl Jung dizia que o que negamos nos controla e o que aceitamos nos transforma. E essa mulher, consciente ou não, vive exatamente isso. Ela aceitou sua luz, mas também o seu caos. Ela acolheu o lado doce e o lado destrutivo. Ela parou de lutar contra a sua própria natureza. E quando fez isso, algo mudou. Ela parou de viver tentando ser compreendida e começou a viver para compreender. E é essa mudança, invisível, silenciosa, que cria o tipo de energia que ninguém ignora. Quando ela fala, é como se o inconsciente de todos ao redor se curvasse, porque há verdade em sua voz. Ela não fala para convencer, ela fala para expressar. E quem escuta, sente. Agora, talvez você esteja percebendo que esse tipo de mulher não nasce pronta. Ela é forjada. Forjada pela dor, pela solidão, pelas vezes em que foi mal interpretada, rejeitada, subestimada, mas diferente da maioria, ela usou tudo isso como combustível para evoluir. Enquanto muitos se tornaram cínicos, ela se tornou sábia. Enquanto outros endureceram, ela se tornou firme sem perder a leveza. E é por isso que ela é admirada, porque ela representa o que todos, secretamente, desejam ser: inteira. Existem mulheres que deixam rastros de sabedoria onde passam. Não porque querem ensinar, mas porque aprenderam. Aprenderam o valor do silêncio, o poder da presença e a serenidade de quem já enfrentou tempestades interiores e sobreviveu a si mesma. Essa é a mulher que, segundo Jung, habita o arquétipo da grande mãe
e da sábia. Não no sentido biológico, mas no psicológico. Ela é a mulher que nutre, mas também delimita, que acolhe, mas também diz não, que ama, mas não se anula. Ela entendeu que compaixão sem limites vira autodestruição, e amor sem consciência vira prisão. Por isso, ela escolheu amar com lucidez. Não é frieza, é maturidade emocional. Porque amar não é se perder, é se expandir. E isso só é possível quando há autoconhecimento. Jung acreditava que o feminino maduro tem uma conexão profunda com o inconsciente coletivo, o campo onde todos os símbolos universais habitam. É dali que vem o mistério que envolve essas mulheres. Elas parecem ter acesso a uma sabedoria antiga, como se carregassem dentro de si os ecos de todas as mulheres que já existiram. E talvez seja por isso que, quando um homem as encontra, algo dentro dele desperta, um tipo de lembrança ancestral, algo que o faz sentir que está diante de algo sagrado. Mas essa sacralidade não tem nada a ver com pureza, perfeição ou submissão. Tem a ver com inteireza, com a coragem de ser luz e sombra, doçura e fúria, calmaria e fogo, tudo ao mesmo tempo, sem culpa. Essa mulher não tenta ser boa o tempo todo, porque entendeu que o bem sem força é fraqueza. Ela prefere ser verdadeira. E é justamente essa verdade que inspira respeito. Homens não respeitam mulheres que fingem ser o que não são. Eles respeitam mulheres que sabem o que são. E têm coragem de sustentar isso, mesmo quando o mundo tenta fazê-las duvidar. A mulher que conhece sua própria mente compreende que cada sentimento é um mensageiro. A raiva mostra onde há abuso. A tristeza mostra onde houve perda. O medo mostra onde há crescimento pendente. Ela não foge das emoções. Ela as ouve, as honra e as transforma em sabedoria. E é essa maturidade emocional que faz dela um farol em meio ao caos. Porque, no fundo, o que desperta respeito em qualquer ser humano é consistência emocional. A capacidade de permanecer centrado quando o mundo gira fora do eixo. E essa mulher aprendeu isso. Ela foi moldada pela vida. Aprendeu a olhar nos olhos da dor sem se perder. Aprendeu que cada vez que evitava o sofrimento, também evitava a evolução. E em algum ponto do caminho, ela parou de fugir. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Essa mulher entendeu isso intuitivamente. Ela se iluminou não porque fugiu do escuro, mas porque o atravessou. E é essa travessia que dá peso à sua presença. Quando ela fala, a substância. Quando ela se cala, a força. Quando ela olha, a leitura. E quando ela ama, a entrega. Mas o que torna essa mulher ainda mais admirável é que ela não usa sua sabedoria como arma. Ela não humilha, não domina, não tenta provar nada. Ela apenas é. E esse apenas ser é o estado mais elevado da consciência feminina. Aquele em que o ego não precisa mais competir. Ela não quer ter poder sobre ninguém. Ela quer ter poder sobre si mesma. E é nesse ponto que os homens a respeitam, porque percebem, mesmo sem entender racionalmente, que estão diante de alguém que transcendeu o jogo da validação. Ela não busca ser vista, ela enxerga. E quem é visto por uma mulher assim, sente o peso e a bênção de ser reconhecido na sua totalidade, não como um personagem, mas como um ser humano. Essa mulher não desperta admiração por acidente. Ela desperta porque dentro dela há algo que todos desejam e poucos têm. Paz interior. E essa paz não é a ausência de conflito, é o domínio sobre ele. Ela se conhece o suficiente para não reagir impulsivamente, para escolher com sabedoria, para discernir o que vale a pena e o que apenas distrai.
E quanto mais ela se conhece, mais magnética se torna. Porque há algo irresistível em quem carrega leveza com profundidade. E essa combinação é rara, muito rara. Jung descrevia isso como a união dos opostos, o equilíbrio entre o feminino receptivo e o masculino assertivo dentro da psique. Uma mulher assim não está em guerra com os homens, nem com o mundo. Ela está reconciliada com o próprio feminino e, por isso, atrai o masculino maduro. Ela não busca dominá-lo, ela o inspira. E essa é a diferença entre quem desperta respeito e quem implora por ele. Quando ela entra em um ambiente, o ar muda. E não é magia, é psicologia. Porque o inconsciente coletivo reconhece a presença de uma energia integrada. E diante de algo assim, até o caos silencia. Você já percebeu como existem pessoas que parecem nascer com um tipo de magnetismo estranho? Tudo que elas tocam cresce. Tudo que elas imaginam se realiza. E o mais curioso é que quando você observa essas pessoas de perto, percebe que elas não são mais inteligentes do que você. Não têm dons sobrenaturais. Elas apenas descobriram algo que quase ninguém descobre: o poder de dirigir a própria psique. Carl Jung dizia: até você tornar o inconsciente consciente, ele irá dirigir sua vida, e você chamará isso de destino. Essa é talvez uma das frases mais poderosas já escritas. Porque o que Jung está dizendo, com palavras simples, é que a maior parte das pessoas vive como zumbis, controladas por forças que não entendem, por traumas que nunca enfrentaram, por crenças que nunca escolheram. E é por isso que tudo parece se repetir. A vida se torna um ciclo de dores recicladas, de erros disfarçados de coincidência. Pense nisso. Quantas vezes você já se prometeu que nunca mais cairia na mesma situação? Nunca mais aquele tipo de relacionamento. Nunca mais aquele tipo de emprego. Nunca mais aquela sensação de vazio. Mas algo em você te puxa de volta para o mesmo buraco, como se houvesse uma mão invisível te guiando ao mesmo abismo. Essa mão é o seu inconsciente. A ciência moderna já comprova o que Jung intuía há mais de um século. Estudos mostram que mais de 95% das decisões que você toma são automáticas, moldadas por padrões subconscientes. Isso significa que o seu livre-arbítrio, na maior parte do tempo, é uma ilusão. Você está apenas reagindo, como uma marionete movida por fios invisíveis. E o pior, esses fios foram costurados dentro de você por anos de experiências, medos, rejeições, expectativas. Mas existe uma boa notícia: o mesmo inconsciente que te sabota pode te libertar, se você aprender a falar a língua dele. E essa língua não é feita de palavras, é feita de símbolos, imagens, emoções e repetições. Tudo que você repete com emoção suficiente, a mente inconsciente grava como uma verdade, mesmo que seja uma mentira. Por isso, quando você passa anos dizendo a si mesmo: eu não sou bom o bastante, as coisas nunca dão certo para mim, eu não tenho sorte, o seu inconsciente obedece. Ele acredita. Ele transforma isso num mapa invisível que molda a sua realidade. Você literalmente se programa para fracassar. Mas a inversão também é verdadeira. Quando você começa a reprogramar o seu discurso interno, não com frases vazias, mas com emoção e intenção, a mente começa a responder. O cérebro não distingue algo imaginado de algo vivido. Pesquisas com neuroimagem mostram que visualizar uma ação e executá-la ativam as mesmas regiões cerebrais. É como se a imaginação fosse um ensaio da realidade. Então, quando você começa a imaginar-se vitorioso, curado, pleno, com emoção, com verdade, o cérebro começa a alinhar o corpo e as decisões com esse novo cenário. É o mesmo princípio que atletas olímpicos usam há décadas. Antes de correr, nadar ou saltar, eles se veem vencendo. Eles ensaiam mentalmente a vitória até o corpo acreditar.
Mas a maioria das pessoas faz o oposto. Ensaia o fracasso todos os dias. Você precisa entender. A sua mente é uma fábrica de realidades. Ela cria o tempo todo. O problema é que se você não assume o controle da produção, o inconsciente assume. E ele produz com base nos roteiros antigos, o medo, o abandono, a escassez, a culpa. Jung chamava isso de o retorno da sombra. Tudo o que você evita olhar, tudo o que você reprime, tudo o que você varre para debaixo do tapete, volta. Volta com força. Volta na forma de sintomas, relacionamentos tóxicos, doenças, ansiedade, sabotagem. Você não escapa da sombra. Você só pode integrá-la. Integrar a sombra é olhar para dentro com brutal honestidade. É admitir, sim, eu também sou invejoso. Sim, eu também sou egoísta. Sim, eu também tenho medo. E ao fazer isso, algo muda. Porque a partir do momento em que você reconhece a escuridão dentro de si, ela perde o poder de te dominar. Você a ilumina com consciência. E a consciência cura. Mas atenção, isso não é autoajuda barata. Não é repetir, eu sou rico, olhando para o espelho enquanto sua conta bancária está zerada. Não é se enganar, é se reconstruir. É olhar de frente para o abismo da própria mente e dizer, eu sei o que você está tentando fazer, mas agora eu sou o comandante. E quando você começa esse processo, o mundo lá fora muda. Não porque a realidade se curva magicamente, mas porque você para de ser vítima dela. Você começa a perceber oportunidades que antes estavam invisíveis, porque o seu cérebro, antes black pelo medo, começa a ver com clareza. Você se torna magnético. E isso é real. Há estudos em neurociência que mostram que pessoas emocionalmente coerentes, ou seja, com pensamentos e emoções alinhados, literalmente mudam o campo eletromagnético ao redor do corpo. O coração humano é 60 vezes mais forte eletricamente e 5.000 vezes mais forte magneticamente do que o cérebro. Isso não é misticismo, é física. Quando você vibra em coerência, quando o que você pensa, sente e faz estão em harmonia, o universo responde, não porque ele te deve algo, mas porque você se tornou um canal clino. A frequência da sua mente deixa de ser ruído e se torna direção. E é por isso que algumas pessoas parecem ter sorte. Não é sorte, é alinhamento. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. A vida não está contra você, ela está respondendo a você. E talvez essa seja uma virada de chave que você precisa agora. Parar de esperar que algo mude lá fora e começar a mudar o campo que você emite aqui dentro. Porque a realidade não é sólida, ela é maleável. E o molde está dentro de você. No próximo passo dessa jornada, você vai entender como transformar o seu sofrimento em energia criadora. O mesmo combustível que Jung via nos maiores gênios e nas pessoas que transcenderam o próprio caos. Mas antes de seguir, lembre-se disso. A transformação não acontece quando você entende. Ela acontece quando você sente. E se essa mensagem te fez sentir algo, se tocou um ponto que talvez você nem sabia que precisava ouvir, é porque a sua mente inconsciente está reagindo. Ela está pedindo mais. Então continue comigo até o fim, porque o que vem agora é onde tudo começa a fazer sentido. Você já percebeu que toda vez que algo te destrói, também te obriga a nascer de novo? É como se a vida tivesse um pacto silencioso com o caos. E, por mais doloroso que seja, ele sempre vem com um propósito oculto. Revelar quem você realmente é quando tudo que não é essencial é arrancado. Carl Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Essa é a verdade que ninguém quer ouvir porque exige coragem. Coragem para olhar no espelho e ver não apenas o que você mostra ao mundo, mas também o que você esconde. A raiva, o orgulho, a carência, o medo de não ser amado, o medo de ser esquecido. E é nesse mergulho
Quando você enfrenta a própria dor em vez de fugir dela, que começa a nascer algo novo. A dor é o processo químico da alma. Ela é o fogo da alquimia interior. Quando um metal impuro é colocado no fogo, ele não está sendo punido, ele está sendo purificado. E o mesmo acontece com você. Toda perda, toda rejeição, toda solidão, por mais injusta que pareça, é um laboratório invisível, onde a vida trabalha em silêncio, moldando a sua essência. E enquanto você lamenta, a existência está forjando o seu caráter, lapidando o seu propósito, despertando o seu poder. Mas a maioria das pessoas nunca entende isso porque foi ensinada a fugir da dor. Vivemos em uma era onde qualquer desconforto é tratado como um erro que precisa ser eliminado. Mas o sofrimento não é um erro, ele é o código secreto da evolução humana. Na psicologia junguiana, existe um conceito chamado enantiodromia, o movimento de tudo que foi reprimido em direção ao seu oposto. Em outras palavras, tudo o que você tenta evitar, eventualmente se manifesta. Tudo que você foge, te persegue. E tudo que você enfrenta, te liberta. É por isso que quanto mais você nega a própria dor, mais ela se multiplica. Mas quando você decide acolhê-la, não com vitimismo, mas com presença, algo muda. Você começa a perceber que o sofrimento é uma mensagem, não uma maldição. Ele está tentando te mostrar onde a sua alma está desequilibrada, onde você ainda está preso em velhos padrões. O sofrimento é o eco de uma parte sua pedindo para ser ouvida, e quando você a escuta, ela se transforma. Há um termo poderoso usado por Jung, individuação. É o processo de se tornar quem você realmente é, não o que o mundo quer que você seja, não o que os outros esperam, mas aquilo que nasce da sua essência mais profunda. Mas esse processo tem um preço. Você precisa perder o velho eu. E perder o velho eu dói. Dói porque é como morrer em vida. Você assiste às versões antigas de si mesmo desmoronarem e tudo que era seguro se torna incerto. Mas é nesse momento de colapso que a verdadeira consciência começa a emergir. Você já percebeu que os momentos mais transformadores da sua vida vieram depois de algo que te destruiu? Aquele término, aquela falência, aquela decepção. Na hora parecia o fim, mas depois você percebeu que foi o início. Porque a dor é a passagem, e ninguém atravessa para o novo sem sangrar um pouco no processo. E um dizia que onde há medo, há um tesouro. E ele estava certo. O medo é a guarda do sagrado. Por trás do medo de fracassar está o seu potencial de vencer. Por trás do medo de se expor está o seu poder de inspirar. Por trás do medo de não ser amado está o seu dom de amar de verdade. A dor, quando compreendida, deixa de ser inimiga e se torna professora. E cada cicatriz que você carrega é uma prova de que você sobreviveu ao inferno e ainda está aqui, mais forte, mais lúcido, mais consciente. A ciência moderna também começa a confirmar o que Jung intuía. Estudos em neuroplasticidade mostram que o cérebro humano é capaz de se remodelar completamente após traumas, criando novas conexões, novas respostas, novas possibilidades. Em outras palavras, a dor reconfigura você, se você permitir. Mas há uma condição. Você precisa estar presente. Não adianta fingir que está bem. Não adianta se entorpecer com distrações, com telas, com relacionamentos vazios. A cura começa quando você sente, quando você encara, quando você para de lutar contra o que é e aprende a dançar com isso. E aí que o sofrimento deixa de ser sofrimento, ele se torna energia, ele se torna combustível. Os alquimistas antigos chamavam isso de transmutação, transformar chumbo em ouro.
Na psicologia profunda, é transformar trauma em sabedoria. E é exatamente isso que o seu inconsciente está tentando fazer. Ele quer te curar através do desconforto. Por isso, quando a vida parecer dura demais, lembre-se, o caos é um convite, um chamado da sua alma dizendo: é hora de nascer de novo. E quando você entende isso, o jogo muda. Você para de reclamar do peso que carrega e começa a construir músculos com ele. Você para de fugir da dor e começa a moldar poder com ela. Você para de se ver como vítima da vida e começa a perceber que sempre foi o artesão dela. Nada acontece por acaso. A vida não está te punindo, ela está te lapidando. E se você chegou até aqui, há uma razão. Nada te trouxe até este ponto por engano. Talvez tudo que te destruiu estava na verdade te preparando para algo que você ainda não entende, mas entenderá. E quando entender, vai agradecer por cada ferida, porque cada uma delas foi uma porta para a sua expansão. Você é mais forte do que imagina, mais profundo do que acredita. E o seu sofrimento, por mais devastador que pareça, é o berço da sua próxima versão. Continue comigo, porque a próxima parte é o clímax dessa jornada. É o ponto onde você finalmente entenderá como transformar toda essa energia interna, o medo, a sombra, a dor, em poder real, magnético e criador. O tipo de poder que faz o universo inteiro responder a você. E agora, chegamos ao ponto em que tudo se conecta. O que parecia sofrimento, na verdade, era o despertar. O que parecia castigo era a lapidação. E o que parecia silêncio era a voz de Deus dizendo: você está pronto. Porque quando você começa a enxergar além da dor, algo muda. Você não vive mais como alguém que busca a salvação. Você vive como alguém que entendeu que ela sempre esteve dentro de si. E essa é a verdade mais poderosa de todas. Ninguém vem te salvar. Nem um relacionamento, nem o dinheiro, nem o sucesso. O que te salva é o momento em que você para de fugir de si mesmo. Carl Jung dizia que aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. E esse despertar não acontece em templos, nem em livros, nem em gurus. Acontece no silêncio. Acontece quando você percebe que o caos da vida não está contra você, está te ensinando a ter equilíbrio no meio dele. Você é o alquimista da própria existência. Tudo que você chama de fracasso, na verdade, são os fragmentos do seu ouro interior ainda sendo moldados. E é quando você aceita isso, quando abraça a própria sombra, que o universo começa a conspirar. Sim, o universo não responde ao que você diz que quer. Ele responde ao que você é. E se dentro de você ainda vive um ser ferido, carente, ressentido, o mundo vai refletir exatamente isso. Mas se dentro de você é alguém que entende a própria dor, que honra o próprio caminho, que se levanta mesmo tremendo, então a vida começa a se curvar. É por isso que tantas pessoas oram, afirmam, acreditam, mas continuam presas no mesmo ciclo. Porque as palavras não criam realidade, a consciência cria. E consciência não é o que você pensa, é o que você vibra. Você pode repetir 1000 vezes: eu sou forte, mas se no fundo acredita que é fraco, o universo escuta a frequência, não a frase. E a frequência é moldada pela dor que você não curou. Por isso Jung ensinava: aquilo que você nega te submete. Aquilo que você aceita te transforma. E é nessa aceitação radical de quem você é, luz e sombra, dor e poder, queda e ascensão, que nasce a verdadeira liberdade. Você não é o personagem fraco que o sofrimento tentou pintar. Você é a consciência que o observa. Você é o espaço silencioso entre o pensamento e a emoção. Você é a força que permaneceu de pé mesmo depois de perder tudo. E é essa força que agora precisa ser honrada. Chegou o momento de parar de sobreviver e começar a viver com propósito. Deixar de apenas reagir à vida
e começar a co-criar com ela. Não mais como alguém ferido tentando ser feliz, mas como alguém desperto que entende que até a dor serviu ao plano. Nada foi em vão. Nem as lágrimas, nem os silêncios, nem os erros. Tudo foi necessário, porque o sofrimento não te quebrou, ele te abriu, e por essa fenda entrou a luz. Agora respire fundo, feche os olhos por um instante e diga para si mesmo com verdade: eu aceito o que fui, eu me perdoo e agora escolho nascer de novo. Essas palavras não são apenas frases bonitas, são códigos de reprogramação. Elas reorganizam a forma como o seu inconsciente entende a própria história. E quando o inconsciente muda, o destino muda. A partir daqui, tudo o que você fizer, as pessoas que conhecer, as oportunidades que surgirem, os desafios que vierem, será um reflexo da sua nova frequência. Uma frequência onde você não é mais a vítima da dor, mas o criador do próprio milagre. E talvez, só talvez, esse vídeo tenha sido o empurrão que a sua alma esperava há anos. Porque nada é coincidência. Você não chegou até aqui por acaso. Algo dentro de você te trouxe. Algo que já sabia que era a hora. Hora de renascer. Hora de parar de se esconder. Hora de se tornar o que sempre foi. A consciência desperta que transforma tudo o que toca. E se você sentiu algo verdadeiro enquanto ouviu tudo isso, se em algum ponto uma parte sua se arrepiou, chorou ou apenas silenciou, então esse é o sinal. Não ignore. O despertar já começou. Antes de ir embora, eu quero te pedir uma coisa simples, mas poderosa. Se inscreva neste canal. Não apenas por mim, mas por você. Porque a cada vídeo você vai mergulhar mais fundo em si mesmo. Vai entender por que sente o que sente. Vai decifrar os padrões invisíveis que te prendem. E vai aprender pouco a pouco a usar a sua mente e a sua dor como ferramentas de transformação. Ative o sino, não por ansiedade, mas por presença. Porque cada novo episódio é um lembrete de que você está evoluindo. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Talvez essa pessoa esteja vivendo o mesmo deserto que você atravessou e, com uma simples mensagem, você pode ser o sinal que muda o caminho dela. A vida é um ciclo. O que cura você, um dia cura outro. E o que desperta você, desperta o mundo. Então, respire. Levante a cabeça. Olhe para o céu e perceba: você não está sozinho. Nunca esteve. Deus sempre esteve aí observando tudo, silenciosamente, esperando o momento em que você deixaria de lutar contra o plano e começaria a fluir com ele. E esse momento é agora. Bem-vindo à sua nova realidade.